europeus como a Suíça, Finlândia, Holanda, Luxemburgo, Alemanha, Áustria, que, diga-se de passagem, são países que têm alto poder aquisitivo, né? Sim, Têm se mostrado mais adequados em relação ao cumprimento dos ODS, né, de uma forma geral, e geral. obviamente não tem como não tem como cumprir os ODS se, né, tiver fora da ESG. Fala um pouquinho para nós como é que essas duas coisas acabam, né, se É, os ODS, porque alinhando. tudo vem numa mesma linha Uhum, temporal, né? Quando a gente estabeleceu as estratégias do desenvolvimento sustentável e quando a gente criou o programa 2030, vieram os 17, né? Nós começamos com uma uhum. quantidade de ODS menor, mas os ODS foram crescendo na medida em que outras expectativas e outras, vamos dizer assim, áreas não estavam sendo contempladas. Então, quando eu tenho países que são economicamente mais fortalecidos e que, por sua vez, eles também têm processos educacionais mais integrados com a realidade, que tenham um cunho muito mais orientado para desenvolvimento, né? E aí a gente só senta e chora, mas enfim, isso é outro capítulo, é outra história, é outro É podcast, outro né? momento, exatamente. Exatamente, não, nem Imagino. momento, realmente não é momento. Mas, enfim, quando você tem países que são desenvolvidos, e a gente também não pode esquecer que esses países também foram países que muitos deles passaram por guerras. Então, você tem todo um entendimento do que de fato é escassez. Né? Então, para a gente poder se mexer, a humanidade, o ser humano, de uma forma geral, qual é a propensão que você tem de se mexer? Quando está tudo lindo e pleno ou quando está tudo caindo na sua cabeça? Né? Então, Verdade. esses países encontraram Tragédia mesmo mobiliza as amor pessoas, né? próprio, Exatamente. Você né? acaba se mexendo, Você claro. vai se mexer. E com esse se mexer, você aprende. E você aprende a dar valor àquilo que, por exemplo, o nosso povo não dá a mínima para um monte de coisa. Consumo de água, de energia, de insumos da natureza, né? Quando você vê a nossa população, principalmente aqui no Rio de Janeiro, eu não estou, assim, é um corte específico, tá? Quando a Uhum. gente olha para aquilo que deveriam ser montanhas plenamente florestadas, elas transformaram em outra coisa, né? Sim, E sim. até quando você pensar, não pode ter construção no pico de morro porque é área de preservação permanente. Preservação. É. Então, para onde é que isso foi? Né? Para Uhum. onde é que a lei foi? Esses países não. Né? Eles têm um pleno entendimento de que eles precisam ter condições mínimas, tanto em nível econômico, porque eu preciso gerar emprego e renda, tanto em nível educacional, porque eu preciso de desenvolvimento e pessoas que possam estar contribuindo para o desenvolvimento, e eu também preciso ter essas pessoas engajadas com relação às questões ambientais, porque eu não tenho como desassociar uma coisa da outra. Então, você tem um olhar de estratégia na aplicabilidade das ações com muito maior engajamento, porque o nosso grande problema é falta de engajamento. Por quê? Porque nós não passamos por nada disso. O Brasil, literalmente, é aquela terra em que se plantando tudo dá. Só que na Europa isso é diferente. Você tem frio extremo, agora a gente está passando por ondas de calor extremo, né? Você tem Verdade. acidente que a gente não tem aqui, lá tem vulcão, aqui não tem, né? Dependendo do Terremotos país, dependendo da horrorosos, né? região. É, é. Então, assim, você tem condições que vão fazer com que essas pessoas parem para pensar 10 mil vezes e ajam em comunidade. Porque se não tiver esse senso coletivo, e é o que todo esse processo traz para a pauta, em que medida eu posso fazer aquilo que eu quero, se aquilo que eu quero vai prejudicar sei lá quantas mil pessoas. É verdade. É uma visão Não sei coletiva se e eu não tão respondi, individual. Ana, tá? É. Exatamente. Se faltado alguma A Ana coisa. continuou, eu acho, né, Foi. Pode falar, Ana. professor? Fale que eu coloco. Ah, os países nórdicos possuem uma elevada participação de energias Renováveis, sim. renováveis. E Isso. isso vem da São educação que eu Países acabei de Baixos. falar, É, entendeu? isso, Porque eu tenho isso. desenvolvimento tecnológico. Quando eu trago o desenvolvimento tecnológico para a pauta e o desenvolvimento tecnológico orientado para esse tipo de mitigação, eu vou conseguir resultados incríveis, né? E eles têm uma qualidade de vida fantástica. Eles têm o que a gente não terá nunca. Um Sim, sistema de sim. metrô que, na verdade, a origem dele também é uma origem lá dos túneis das guerras. Só que hoje se transformou num excelente elemento de transporte que liga todo mundo a todo mundo, com muito maior eficiência. Gestão do lixo. Eu não posso deixar lixo no meio da rua, como a gente deixa aqui.
Né? Uhum. Então, eles têm Sim, um sim. tratamento, por quê? Porque isso gera o quê? Isso gera doença, eles já passaram por isso. Por quantas pestes eles já Quantas passaram? pestes, isso que eu ia dizer, que Sim, já passaram. Eles exatamente, sabem que Eles eles exatamente. sabem estão. exatamente, e ainda assim, eles têm problemas, né? Mas só que são problemas que eles são pontuados e as pessoas se reúnem em comunidade, seja isso em parlamento, seja isso em associação, seja isso onde for, em busca da solução efetiva do problema, porque eles prezam e primam por qualidade de vida. Então, a Que gente é tem o essencial, né? um outro olhar diferenciado, né? Não é uma coisa que, eu estou criando um mundo hipotético. Não, eles não estão criando um mundo hipotético. Eles estão fazendo um desafio para os outros países de que é possível, mas de que é possível quando você equilibra esse tripé. Se você não tiver o equilíbrio, se as empresas não corresponderem, se você. Eu vi que a Ana colocou aí, É corrupção. isso, Se eu tiver um elevado nível de corrupção, eu coloco todo esse projeto abaixo. Por quê? Porque, isso. inclusive, para eu, por exemplo, derrubar um prédio, eu tenho que ter a destinação correta de todo aquele material que foi ali implodido, explodido, aquilo ali não vai para o nada. Aquilo ali tem que ter uma destinação, porque inclusive parte desse material pode ser reaproveitado para outra Revoltável, coisa, exatamente. né? Isso, Eu posso claro. criar dali outros mecanismos, outros instrumentos, sei lá, um outro tipo de tijolo para a construção mais barata, para favorecer pessoas mais carentes, algum material que possa me ajudar no aquecimento da residência, né? Eu posso, de repente, pavimentar estradas. Então, eu tenho uma destinação clara daquilo que está sendo feito. E as pessoas, por terem uma educação mais consciente, elas vão bater na porta e elas vão cobrar. A Ana está colocando que Portugal é considerado um país em ascensão em ESG. Olha Sim, que interessante. Já. E o ela vai mais, PwC né? é uma das instituições de pesquisa que tem grande força lá em Portugal. Eles têm muito trabalho, eles têm muita pesquisa. Quando a gente para pensar, vou fazer aqui um comentário bem desagradável. Vocês lembram quando teve os 500 anos do Brasil? Sim, sim. Né? Algumas coisas, algumas Né? Não coisas. foi. Uma das questões foi a reconstrução da caravela. É isso mesmo. Eu lembro agora, é Verdade, verdade. verdade. Vou fazer uma perguntinha bem chata, que vocês vão saber a resposta. Nós conseguimos reconstruir a caravela e ela navegou? Não, Não. não. Não conseguiu. E Portugueses tempo conseguiram. teve, dinheiro É, teve e não teve é, competência é para como fazer. a Ana está Entende? colocando, é algo que se aprende nas escolas e é fortalecido nas famílias. É Exato. cultural, né? Cultural. E hoje isso está entrando na cultura organizacional. Esse cara que diz que Exatamente. não acredita, esse cara que diz que não vai fazer, esse cara que diz que custa caro, ele não está mais só discutindo com pessoas que não têm acesso à informação e que não têm parâmetro. Ele começa a discutir com pessoas que têm informação, que têm parâmetro, que têm benchmarking, que pode dizer vai dar certo sim. E a Vai dar gente que tem que se certo. encaixar, porque assim como a gente tem a Ana, que é uma menina que se mostra bastante responsável e interessada e conhecedora, a Ana é uma de tantas outras pessoas no mundo que já colocam isso como uma prioridade. Sim, É com Né? verdade. Então, certeza. se eu, como consumidora, se eu, como cidadã que voto, coloco isso como uma prioridade, se eu, enquanto cidadã que estou comprando um produto, eu, enquanto cidadã que estou procurando emprego numa empresa, se eu já tenho essa concepção cultural entre aquilo que pode ser algo virtuoso para mim e algo que pode ser vicioso para mim, eu vou querer trabalhar numa empresa na qual eu tenho orgulho de Claro, trabalhar. E aí Ah, você com vai trabalhar certeza. os outros indicadores. E esses com outros certeza. indicadores de desempenho vão dizer assim: olha, vem trabalhar aqui, vocês que são melhores, vocês que são Ana, vem trabalhar aqui, porque aqui você vai ter um espaço de desenvolvimento de carreira, de Sim. desenvolvimento profissional, com desenvolvimento pessoal e com orgulho de trabalhar aqui. E aí É vira verdade. mesmo um ciclo virtuoso, Virtuoso. porque eu só atraio as melhores pessoas, as Exato. pessoas mais bem capacitadas, e a empresa continua cada vez mais a crescer e a se desenvolver. Né? E É aí um você não compra processo. mais É um produto, você compra processo. marca.
Exato. Tudo aquilo que está naquela marca, porque já estabeleceu ali um código de confiança que foi validado, que você vê isso no dia a dia, que o discurso não é diferente da prática, que quando eu chego dentro da empresa, eu vejo todas as lixeirinhas lá bonitinhas para coleta seletiva, que eu também vejo que existe uma otimização de espaço, que eu vejo que tem pesquisa e desenvolvimento, que eu vejo que tem respeito pelas pessoas, né? Então, são vários elementos, são vários indicadores, desde a pesquisa de clima organizacional até o meu relatório financeiro que eu tenho que apresentar. Entre no nosso YouTube, Papo Transparente. Você também pode nos assistir pelo Spotify e no LinkedIn. Não perca, falamos sobre o que está acontecendo de atual e das possibilidades de emprego, de trabalho, de empreendedorismo, de startup, de estágio, tudo voltado para você.